Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 20 de fevereiro. Agora na Espanha, 9 horas e 3 minutos. No Brasil, 5 e 3 da manhã. Gente, exatamente como eu reportei durante a mega agulhada do dia 18 de fevereiro, onde a BTC fez a mínima em 93.388, voltamos, como no efeito elástico, para o patamar da própria VWAP mensal. Apesar da gritaria escandalosa dos subprotozoários e minerais, a BTC agora retornou para a VWAP mensal. Aqui no gráfico diário a gente está desenhando um corpo real. Ontem a gente acabou fechando como um doji levemente comprador. E hoje a gente está sentindo a resistência imposta pela própria mediana do canal de Keltner. Mas se superar, facilmente vai buscar os 100 mil dólares, que é a altura do centro gravitacional da nuvem. Gente, eu já vou falar dos fatos, mas vocês viram que nas atas publicadas pelo Fed, eles revelaram que vão pausar o escoamento e o enxugamento do seu balanço patrimonial. Gente, vocês precisam entender, o quantitative tightening do Fed está se encerrando. Por que que isso está acontecendo? Porque basicamente o departamento de eficiência governamental do Elon Musk está cortando em gastos públicos federais norte-americanos algo acima de 1 bilhão de dólares dia, 1 bilhão com B de Barcelona, dia em gastos públicos federais norte-americanos. Os economistas tinham subestimado a participação do setor público norte-americano no PIB americano. E o Fed já sentiu que esse 1,5 bi por dia que o departamento do Elon Musk de eficiência governamental está cortando, começa a criar um efeito sobre a economia norte-americana. E eles agora pausaram o enxugamento do balanço patrimonial do Fed. Gente, vocês não têm ideia da revolução que isso significa. Isso é, no mínimo, enorme para as altcoins. Enorme. Vocês precisam estar posicionados nas melhores altcoins. Em todos os ciclos, desde a mineração do primeiro bloco do Bitcoin lá em janeiro de 2009, a principal força de expansão do market cap da BTC e das altcoins é a expansão do M2, do Money Measure. Quando o Fed afirma que vai encerrar o enxugamento do seu balanço patrimonial, basicamente, se ele vai encerrar o enxugamento é porque ele vai voltar a expandir aquele balanço. E para expandir aquele balanço, ele precisa basicamente imprimir grana. Ou seja, com aquela operação conjugada do Scott Bessent, autorizando que os bancos alavanquem ainda mais as suas operações detendo títulos do Tesouro, basicamente agora o Departamento do Tesouro emprestou liquidez para os títulos de longo prazo que estavam sem liquidez, ou seja, o mercado só aceitava comprar treasuries com os juros cada vez mais altos. Os juros agora se estabilizaram, porque ele basicamente, o Scott Bessent do Departamento do Tesouro basicamente disse o seguinte, o banco que se expuser a Treasury pode alavancar a sua operação ainda mais. Toda vez que um banco empresta dinheiro para os senhores, um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, aquilo é dinheiro criado contabilmente. E isso expande o M2. Agora, com o Fed indo na mesma linha, encerrando oficialmente o enxugamento do seu balanço patrimonial, gente, o M2 global vai explodir. Vocês precisam estar aportado nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, GEMAS Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva, e em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. AI, Def AI, agentes autônomos de AI, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, títulos
do Tesouro norte-americano estão virando tokens ERC20 na rede ETH. A melhor parte deste ciclo nem começou. Tá tudo se encaixando perfeitamente, inclusive graficamente. O sentimento em relação às altcoins é o pior que já existiu pós-halving desde o primeiro ciclo. Então a gente está prestes a presenciar um bombeamento completamente histórico. Agora é só uma questão de tempo. Vocês precisam deixar de raciocinar como sardinhas. Gente, a BTC, se ela romper a mediana do canal de Keltner, ela só vai parar em 108 mil dólares, 109 mil dólares, que é a aresta superior dessa acumulação. Eu sei que as hienas subminerais ficaram gritando aos quatro ventos: olha lá, eu falei, e kkk, e hahaha. Só que desde o hahaha deles, onde a BTC bateu 93.388, a gente já está indo para 97. Se romper essa resistência, só vai parar em 108. Vocês vão esperar voltar para uma VAX quando ela tiver 32? A VAX agora está 24. Vocês vão voltar para uma Solana quando ela voltar para 230? A Solana agora está 172. Gente, vocês precisam entender o tamanho da revolução, a grandiosidade dessa transferência de riqueza que está se desdobrando. Vejam o gráfico de Renko, nada mudou para um gráfico atemporal como o gráfico de Renko. Neste gráfico, basicamente, o transcurso do tempo não tem nenhuma importância, mas tão somente a variação do preço. Cada box desse aqui de 2 mil dólares pode demorar 1 milissegundo ou 60 mil anos para ser desenhado, basta que haja ou não a variação do preço. Então esse gráfico entrega uma inércia movimentacional muito mais brutal. Só se o sujeito for um mineral, ou míope, ou mal intencionado, para não entender que isso aqui é uma sequência de Elliott brutal. A gente vai invariavelmente para no mínimo 150 mil dólares, 130, 150 mil dólares na próxima pernada de alta. Eu não consigo entender como alguém tem coragem de sustentar um viés de baixa quando cada corretiva desenha um fundo mais alto que o fundo anterior. Ou o sujeito é míope, ou ele ostenta uma clara desonestidade intelectual. Não tem outra opção. Gente, vejam o gráfico diário da BTC ancorado na banda de VWAP mensal. Vejam o que defendeu o preço da BTC. Foi a base da banda. Os pavios inferiores, eu sei, eles vazam para baixo da base da banda, mas os corpos reais foram todos defendidos em todas as oportunidades de teste da base da banda de VWAP anual. Vocês têm dúvida de que a próxima parada da BTC, só para formar um pullbackzinho, é na mediana, depois ela vai voar em direção aos cumes dessa acumulação? Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Nos fatos, SEC começa a desistir das ações judiciais contra a indústria criptográfica. A Associação Nacional de Blockchain Americana e a Crypto Freedom Alliance of Texas disse que as ações estão sendo objeto de desistência. Gente, é inacreditável o que o Gary Gensler tinha feito com a indústria criptográfica e agora o que a SEC está fazendo a favor da indústria criptográfica. Vocês vão esperar as grandes big techs chegarem emitindo stablecoins. Vocês vão acordar, vejam o que eu vou falar, depois vocês vão dizer que eu sou bruxo. Vocês vão acordar com um update do iOS disponível lá nos ajustes lá dos iPhones dos senhores. E o update vai criar um wallet crypto-friendly, a exemplo desse wallet nativo do iOS, em que a gente consegue colocar nossos cartões de crédito. Vocês vão acordar com esse update e com a Apple, já tendo inclusive emitido a sua própria stablecoin. Aí vocês vão num restaurante almoçar e vocês não vão mais precisar fazer a aproximação do iPhone para pagar com cartão de crédito ou de débito, que desconta a anuidade do usuário mais 5% do comerciante. É bizarro, é jurássico, é paleozoico, para dizer o mínimo. Vocês vão acordar podendo pagar conta de loja ou restaurante com escaneamento de QR Code
transferindo não o SDC ou o SDT, pode também transferir essas stablecoins, mas a stablecoin nativa da Apple. Vocês vão lembrar desse vídeo em poucas semanas. E o projeto de lei de reserva estratégica de BTC do estado de Montana é aprovado e vai à sanção do governador. Agora que os estados norte-americanos da Federação Americana começam a aprovar as suas respectivas reservas soberanas de BTC nos estados da federação, é questão de tempo para que a Reserva Nacional seja criada. Não ousem ficar desembarcados. E o presidente do Banco Central alemão pede a introdução imediata de CBDCs do euro pelo Banco Central Europeu para proteger a soberania europeia. O presidente do Banco Central alemão ele está alarmado com a quantidade de usuários de stablecoins pareadas ao dólar em território alemão e na jurisdição da União Europeia. Basicamente é comum compra e venda de veículos contra o SDT, pagamento de bens de valor, inclusive ele reporta que o sistema notarial alemão reporta que há muita compra e venda de imóvel sendo quitada via stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano. E que esse tipo de atividade não é regulamentada, os notários nem sabem lidar direito com esse tipo de approach e método de pagamento. O marketing criptoassets está regulamentando as stablecoins na zona do euro. Então é preciso ter prova do lastro, é preciso basicamente... as emissoras de stablecoins estão abertas a auditorias, mas o fato é que a maioria das emissoras de stablecoins estão lastreando esse tipo de altcoin pareada a 1 para 1 contra o dólar e não contra o euro. E que, segundo o Banco Central Alemão, se nada for feito nos próximos meses, basicamente boa parte da circulação de riqueza na zona do euro vai se dar contra stablecoins pareadas ao dólar. E que para defender a hegemonia do euro na zona do euro é preciso imediatamente se criar uma CBDC. Mas, gente, eu vou ser bem sincero com os senhores. Se houver uma CBDC europeia, eu não vou ficar gastando euros na blockchain do Banco Central Europeu. Vocês vão me desculpar. Eu vou continuar gastando, principalmente para pagar contas mais caras ou promover outras transações bancárias ou promover transações financeiras mais caras. Não vou ficar usando o sistema bancário ou a CBDC do Banco Central Europeu. Eu vou basicamente usar stablecoins pareadas ao euro em blockchain. Porque basicamente o Banco Central Europeu vai saber tudo que eu faço, exatamente como vai acontecer no Brasil. Vocês acham que as pessoas vão gastar BRLs na blockchain do Banco Central do Brasil, o Drex? Ou vão gastar USDTs ou mesmo BRLs embrulhadas na rede Solana, por exemplo? Eu não tenho dúvida de que as pessoas vão preferir o uso de stablecoins embrulhadas em blockchains que não sejam controladas pelo governo do que o uso de CBDCs, em que o governo vai saber até o cafezinho que o cara gastou, quanto ele gastou no motel, enfim, não importa. O que está em jogo é a privacidade das pessoas. Por isso que o próprio Trump e o Elon Musk, eles são contra, nesse momento, contra a criação de uma CBDC norte-americana, porque o governo vai saber tudo que você gastou, como gastou, e a sua declaração de renda vai ser enviada por e-mail, basicamente pré-preenchida. Na seara geopolítica e finanças internacionais, as atas do Fed revelam uma pausa no enxugamento do balanço patrimonial do Fed. Gente, isso é grandioso para as altcoins. Vocês precisam entender o tamanho dessa informação. O sentimento em relação aos altcoins não poderia ser pior na atual conjuntura. As pessoas acham que não vai ter temporada de altcoins. Gente, em todos os ciclos, a mega explosão do market cap das altcoins começa com o fim do quantitative tightening, com o fim do enxugamento do balanço patrimonial. E não tem outra opção para o Fed, com o departamento de eficiência do Elon Musk cortando 1 bi por dia em gastos públicos federais, eles não têm opção
para eles voltarem a injetar liquidez no sistema, só tem duas opções. Ou eles voltam a estimular o crescimento do M2, ou seja, o balanço patrimonial do Fed agora que pausou o enxugamento, eles vão expandir. Ou eles regulamentam as stablecoins, que é o que vai acontecer também. Ou eles não têm opção, porque os gastos públicos federais norte-americanos estão se encerrando sob a gestão de Elon Musk. E o ouro atingiu uma nova máxima histórica de todos os tempos, com preocupações tarifárias de Donald Trump. É o que eu estou falando. O ouro, quando começa a atingir novos all-time highs, é questão de tempo para a BTC fazer o mesmo. E o Trump inverteu o roteiro de guerra russo-ucraniana e culpa o Zelensky, e não o Kremlin e o Putin pelo início da guerra. Enquanto busca negociar um acordo de paz, o Trump está reescrevendo a história, dizendo que a culpa pela invasão da Ucrânia foi do Zelensky, da própria Ucrânia, que insistiu em entrar para a OTAN ocidental, fez um pedido expresso para entrar na União Europeia, se aproximou perigosamente de integrar a OTAN e agora está pagando um preço caro. A gente morre e não vê tudo. E o premier grego, o primeiro-ministro da Grécia, o Kyriakos Mitsotakis, ele disse que a Europa precisa acordar porque houve uma alteração sísmica na geopolítica global e que foi um erro a Europa terceirizar a sua defesa externa em favor dos Estados Unidos e que a Europa precisa reconstruir a sua máquina de defesa, não importa o custo que isso vai causar às contas públicas dos países da zona do euro. Enfim, a Europa está quebrada e vai quebrar ainda mais para tentar reconstruir a sua máquina de defesa, que foi terceirizada desde o pós-guerra em favor dos Estados Unidos. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que depois de estressar mais uma vez a base dessa congestão, a BTC agora vai buscar o estresse da aresta superior desse patamar congestional. E como isso aqui é um mastro, só um míope não consegue ver, essa bandeira vai proporcionar uma fuga ascendente que vai levar a BTC para 150 mil dólares. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto com Solana, Avax, DOT, Kusama, TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.